Olá pessoal, sou a professora Maria Cristina. Vamos tratar na aula de hoje a respeito do tema ação penal. Antes de falar propriamente na ação de natureza penal, precisamos ter uma noção do conceito de ação. Um conceito que interessa ao direito civil, à área civil e processual civil, à área penal, à área trabalhista, ao direito administrativo, ou seja, o conceito de ação, pura e simplesmente ação, interessa a todos os ramos do direito, inclusive e principalmente ao direito constitucional, porque é uma garantia constitucional que todos os cidadãos tenham acesso ao Poder Judiciário, possa se dirigir ao Poder Judiciário buscando a solução dos diversos conflitos que podem surgir no meio social. Uma vez que o Estado tomou para si o poder-dever de dirimir os conflitos, não deixando que cada cidadão resolva por si só os conflitos que não forem passíveis de solução de forma conciliadora, ou seja, uma vez que as partes não consigam por si só resolver os seus conflitos, é preciso que elas tenham à disposição delas um órgão através do qual elas possam buscar a solução dos conflitos sociais. Sem a existência desse órgão, sem a possibilidade de resolução dos conflitos sociais, as pessoas viveriam em guerra, buscando cada uma resolver os conflitos pelas próprias mãos. O direito de ação, portanto, é uma garantia constitucional que concede a todos os cidadãos o direito de se dirigir ao Estado através de um dos seus órgãos, que é o Poder Judiciário, buscando a solução para um determinado conflito. Esse meio de comunicação do cidadão com o Poder Judiciário é feito através da ação, do direito de ação. A ação, portanto, é um direito público. Antes de tudo, um direito público. É um direito subjetivo e é um direito incondicionado. Vocês vão estudar, especialmente quando estudarem direito processual civil, que o direito de ação está condicionado a determinados requisitos, chamadas condições da ação. Essas condições, a bem da verdade, elas se constituem em condições para o legítimo exercício do direito de ação, ou seja, para que o Estado adentre no mérito do conflito criado entre as pessoas. Mas o direito de ação mesmo, o direito de ação mais básico, que é o direito assegurado constitucionalmente, ele é um direito incondicionado. Ou seja, se eu afirmar que entendo que alguém deva prestar um determinado serviço para mim e eu ajuizo uma ação para forçar essa pessoa a fazer aquilo que eu acho que ela deve fazer, pode ser que o juiz entenda que essa obrigação que eu entendo devida a mim não seja, na verdade, devida. E ele vai julgar o pedido que eu formulei através daquela ação improcedente. Não necessariamente quem ajuiza a ação é quem vai sair vencedor no processo ao final, mas em qualquer situação, ainda que o processo seja julgado, ou melhor, ainda que o pedido seja julgado improcedente, o direito de ação foi exercido. Ainda que eu mova uma ação sem nenhuma perspectiva de sair vitoriosa dela, o direito de ação foi exercido. É nesse sentido que se afirma que o direito de ação é incondicionado. Encontramos na jurisprudência uma interessante hipótese que ilustra bastante a importância do direito de ação. Num determinado jogo de futebol, houve a expulsão de 2 jogadores. E uma pessoa que havia comprado o ingresso para assistir aquela partida de futebol ajuizou uma ação buscando indenização por ter pago o ingresso para assistir um jogo com 22 jogadores. E, no entanto, assistiu um jogo em que, pelo menos parte dele, só contou com a participação de 20 jogadores. Ele ajuizou a ação e, obviamente, perdeu. A pretensão dele não foi acolhida, mas, de qualquer maneira, o exercício do direito de ação foi pleno.
uma vez que ele teve acesso ao Poder Judiciário, buscando uma solução para um conflito que para ele existia, que para ele era legítimo. Embora o pedido não tenha sido acolhido, obviamente que o Estado, através dos seus órgãos, exigiu que um juiz se sentasse no computador, que fizesse uma sentença, os funcionários da secretaria tiveram que montar aquele processo, autuar, registrar. Essa é a atuação do Poder Judiciário, provocada por um cidadão comum, ainda que o pedido não tenha sido acolhido. Bom, essa ideia geral, ela advém do texto constitucional, do artigo 5º, que estabelece: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. É daí, desse dispositivo, artigo 5º, inciso 35, que advém esse direito de ação tão importante para a sociedade como um todo, a possibilidade que todos nós temos de buscar, junto ao Poder Judiciário, a solução de todo e qualquer conflito que possa surgir da convivência entre as pessoas. Essa é a ideia fundamental do direito de ação. Como eu já sinalizei para vocês, o direito de ação, ele é incondicionado, ou seja, ele pode ser exercido independente de qualquer requisito prévio. No entanto, a doutrina costuma chamar de condições da ação o que, na verdade, não é propriamente condições para o exercício do direito de ação, mas condições para o exercício legítimo desse direito de ação. Porque o direito de ação, ele vai ser exercido tão logo alguém ajuize uma petição inicial, apresente uma petição inicial no setor de distribuição de qualquer fórum desse país. No entanto, o exercício do direito de ação de forma legítima, ou seja, o exercício que vai efetivamente fazer com que o Estado se manifeste em relação ao problema posto através daquela petição inicial, ele é sim condicionado. Daí que a doutrina chama condições da ação. E essas condições da ação, elas têm aplicabilidade em todos os ramos do direito. Está destacado no slide quais são as condições da ação. Legitimidade de parte. No caso do direito penal, a parte, ou seja, o autor da ação, é o Ministério Público, em regra. Excepcionalmente, será um particular, que a lei eventualmente chama de ofendido, algumas vezes chama de vítima. O certo é que, na grande maioria das ações, no âmbito penal, o autor dela é o Ministério Público. Excepcionalmente, não será o Ministério Público, será a própria vítima do crime, também chamada de ofendido, aliás, na maioria das vezes, chamada como ofendido pelas nossas leis. Esse, então, é o aspecto da primeira condição, o primeiro requisito para o exercício legítimo do direito de ação, que é a legitimidade de parte. O segundo requisito, ou como diz a doutrina, a segunda condição da ação, é o interesse de agir. Em que consiste o interesse de agir? No âmbito penal, o Ministério Público ou o próprio ofendido só podem mover a ação penal se eles tiverem condições, se eles tiverem como evidenciar, como demonstrar a um juiz, logo de plano, logo no momento do ajuizamento dessa ação, o mínimo de prova em relação à autoria e à materialidade do crime. Não se pode mover uma ação penal contra alguém de forma irresponsável, porque essa pessoa terá que constituir um advogado ou terá que ser acionada a Defensoria Pública para fazer a defesa dele. E já é um constrangimento por si só o comparecimento aos atos processuais, o fato de se saber da existência de um processo que paira contra a pessoa. Então, esse constrangimento, esse incômodo tem que estar fundamentado minimamente em algumas provas colhidas em regra no inquérito policial que demonstrem um mínimo
de prova em relação à autoria, um mínimo de prova em relação à materialidade. É o que a doutrina chama de justa causa. Sem essa justa causa, nem o Ministério Público, nem o ofendido podem mover uma ação, podem exercer o seu direito de ação, porque vai estar faltando um dos requisitos fundamentais para que o Poder Judiciário se manifeste em relação ao mérito dessa questão noticiada na peça inaugural do processo. O terceiro requisito da ação ou condição da ação é a possibilidade jurídica do pedido. Qual é o pedido numa ação penal? Bom, numa ação civil, o pedido pode variar demais. Pode ser um pedido de condenação para pagamento de valor, pode ser um pedido de divórcio e o juiz estaria constituindo uma nova situação entre o casal, né, decretando o divórcio entre eles. Mas no direito penal, o pedido necessariamente será o de condenação. E a condenação vai implicar na aplicação de uma pena e, eventualmente, em se constatando a inimputabilidade do réu, na aplicação de uma medida de segurança. Seja pena, seja medida de segurança, o fato é que o pedido, no âmbito do direito penal, é o de aplicação de uma sanção penal, de condenação, se for o caso de aplicação de pena, ou de absolvição imprópria, se for o caso de aplicação de medida de segurança, diante da comprovação da inimputabilidade do réu. Então, esses requisitos, eles devem ser demonstrados já no ajuizamento da ação penal. O Ministério Público, portanto, ao apresentar a peça inaugural do processo, ou o ofendido, ao apresentar a sua peça inaugural do processo, uma vez que a parte legítima para o ajuizamento da ação no direito penal, em regra, é o Ministério Público, mas pode ser o ofendido, os dois já devem, desde logo, na peça inaugural, demonstrar esses requisitos estabelecidos na lei para legitimar essa atuação. Comprovada minimamente a autoria e materialidade do fato, sendo legítima a parte, a ajuizadora da ação, Ministério Público ofendido, nós vamos ver quando é o Ministério Público e quando é o ofendido. Se houver troca disso, pode ser que a legitimidade de parte não reste demonstrada e, com base nisso, o juiz sequer receberia a ação, ele encerraria o processo desde logo, mas comprovados esses requisitos, essas condições de ação, o juiz sim receberá essa peça inaugural apresentada e, com isso, o direito de ação estará plenamente exercido, um processo terá sido iniciado e tramitará até que, ao final, o juiz profira uma sentença. Então, essas eram as observações iniciais do direito de ação. Teremos muito que falar em relação ao direito de ação, em relação às diversas modalidades de ação, as partes, quando que é o Ministério Público, quando que é o ofendido que vai mover a ação. É um assunto importantíssimo que interessa não apenas ao direito penal, mas também ao direito processual penal. Aliás, quando se fala em direito de ação, falamos de um tema que interessa todos os ramos do direito. Mas uma vez que estamos tratando da área penal, o assunto ação penal, ele é de extrema importância para o direito penal e para o direito processual penal. Ficamos então por aqui. Até a próxima aula, pessoal.